A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais uma programação da TV Viva a Promessa, especificamente a Escola Bíblica Especial. Fique à vontade, você aí é o nosso convidado especial para poder interagir com a gente, refletindo na boa e perfeita Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar aqui a minha interação com você principalmente que tem contato no mundo religioso, que já tomou a decisão de seguir a Jesus, fazendo a seguinte pergunta: qual foi a última pessoa que aprendeu algo sobre Jesus através de você? Seja através de um ensinamento que você tenha oferecido, através de um diálogo, através de uma conduta. Você se lembra? Quem foi a última pessoa que tateou Jesus por meio do seu comportamento, por meio das suas palavras? Folheando as Escrituras, a gente descobre que a razão pela qual estamos neste mundo é exatamente para transmitir Jesus às pessoas. Segundo a palavra do Senhor, Jesus Cristo é a luz do mundo e nós somos os seus luzeiros, nós somos os seus candeeiros. Cabe a nós iluminar as pessoas que vivem em trevas. Se nós não entendermos esta verdade, a nossa estadia neste mundo não fará sentido algum. E é exatamente por isso que a Escola Bíblica Especial, nesses 3 meses, nesse trimestre, está estudando o tema Igreja no modo missão. Estamos fazendo essa abordagem para que possamos lembrar a razão pela qual estamos neste mundo. E temos muita coisa boa a aprender com o Senhor nesta oportunidade. O Espírito Santo tem preparado uma palavra para a gente, tem preparado uma palavra para você. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Voltamos. Obrigado novamente aí pela sua audiência. A Igreja Adventista da Promessa entende que o estudo da Palavra de Deus é essencial para o crescimento na fé, para o crescimento na presença de Deus. Por isso nós estamos aqui, conversando sobre um tema, nossas unidades, nossos templos semanalmente realizam as escolas bíblicas presenciais. E nós, por meio da TV Viva a Promessa, também realizamos a Escola Bíblica Virtual, que estuda a nossa lição trimestral. E hoje, de maneira específica, nós estaremos conversando sobre o tema Uma Comunidade que é Luz em Meio às Trevas. Eu disse no início da nossa programação que o tema geral da lição é a Igreja no modo missão. Nós temos tomado como referência as cartas do apóstolo Paulo dirigidas aos seus irmãos Timóteo e Tito, 2 pessoas que foram preparadas e ordenadas pelo apóstolo Paulo para exercerem o ministério pastoral naquele tempo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito, são recomendações para líderes eclesiásticos. Porém, essas palavras são palavras de Deus e não servem somente para aquele tempo. Não foram aplicadas somente na vida desses 2 homens de Deus. Também servem para a gente, servem para o nosso dia a dia, principalmente no contexto da multiplicação da mensagem. Nós temos tido esta dinâmica de todas as semanas estudar uma parte dessas cartas. E hoje, de maneira específica, nós estaremos conversando sobre o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava numa situação crítica, porque estava escrevendo de uma cela, estava escrevendo da prisão. Apesar disso, Paulo entende que a razão da sua existência era a pregação do Evangelho, e ao invés de escrever uma carta para Timóteo lamentando a sua situação, lamentando a injustiça sofrida, ele faz questão de lembrar
do ministério de Timóteo, da importância de Timóteo continuar pregando o evangelho. E nesse contexto, nós estamos falando sobre uma figura de linguagem muito comum na Bíblia, que é a figura de linguagem da luz, onde Jesus Cristo utilizou a luz como uma metáfora, a luz como uma referência daquilo que precisamos fazer neste mundo. O texto base da nossa lição, em 2 Timóteo 3, versículo 1, diz: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Paulo está falando da importância da missão, sobretudo nesses dias difíceis, onde os valores do evangelho terão sido deturpados por muitas pessoas. Muitas pessoas teriam dificuldades de compreender a mensagem do evangelho. Nossa missão é compartilhar a palavra de Deus, mas para que compartilhemos a palavra de Deus, precisamos entender como está este mundo. E segundo a palavra, este mundo vive em trevas. E para a gente pensar um pouco sobre isso, eu tenho a grata companhia aqui do pastor Valdeci Martins, Amém. Amigo nosso, pessoa sempre alegre, uma pessoa muito carismática. Amém. Primeira vez que está aqui na nossa programação. Sim. Pastor, seja muito bem-vindo. Para os promessistas, pastor Valdeci é um pastor importante da nossa denominação. Ele serve a Cristo Jesus numa das igrejas de São Paulo, na Zona Leste, mas especificamente falando, numa igreja chamada, no bairro de Jardim das Oliveiras. Isso. Né? E também é vice-superintendente da Convenção Paulistana Leste. Pastor Valdeci, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para dar sua saudação ao pessoal de casa e também aproveite, por gentileza, e dê o seu parecer aqui sobre essa lição que nós estaremos estudando, porque nós somos uma igreja no modo missão. Amém, amém, amém. Eu desejo que a paz do Senhor esteja com todos os nossos irmãos, vocês que sempre estão prestigiando o estudo da nossa lição bíblica, e é um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse ensino da palavra do Senhor. Deus nos dá essa grata satisfação e a gente, então, sente-se privilegiado por esse momento. E eu estou aqui ladeado com meu amigo, pastor Hubert, a gente fica muito feliz, né? E bem à vontade de estar com ele aqui. E desejo que você, meu querido irmão e irmã, possa também refletir no ensino de hoje para ser edificado pela palavra e em sua vida o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E você ser aí luz em meio às trevas. E aí, já entrando na provocação aqui da lição, né? Pastor, a gente está diante de um tema que nos leva a pensar que é uma atitude que nós temos que estar vivendo todos os dias, né? Nós somos luz para viver em cima da mesa, não embaixo da mesa, né? Nós temos que estar sobre a mesa para que ilumine todos os que estão na casa. Parece que alguém falou sobre isso na Bíblia, né? Um homem chamado Jesus. Jesus já falou sobre isso. E aí, de repente, se eu tenho consciência que nesse modo missão eu sou luz, com certeza eu vou iluminar a vida de alguém, né? Vou iluminar a vida de alguém. E aí, quando eu olho aqui para a nossa lição bíblica, e a gente tem o foco, né, que a lição ela vem para ser uma ferramenta para que a gente seja capacitado, né, como discípulo de Cristo, sendo capacitado pela palavra e também pelo ensino da palavra, encorajando outras pessoas a esta prática, né? E o texto básico que o irmão citou, eu grifei alguns verbos que me chamam muito a atenção. Quer dizer, o texto em si, o versículo em si, ele é bem atrativo. Ele fala assim, ó, saiba que nos últimos dias, né, ele está falando aí de uma visão que podemos dizer assim, escatológica, nos últimos dias. Uma visão futurista, isso, né? É uma previsão do futuro. Sim, só que aí depois você vai entender no decorrer do estudo que também nos dias de hoje, né? Aí ele diz assim, ó, haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão, né? Amarão, quer dizer, elas se dedicarão a amar a elas próprias, né? Amarão a si mesmas. Ela diz que elas também serão, né? Além de amar a si mesmas, elas serão arrogantes e orgulhosas. E aí vem uma outra palavra, zombarão de Deus, desobedecerão os pais e serão ingratas e profanas. Quer dizer, ele não está dizendo assim de uma coisa que poderá ser, ele está afirmando. Elas vão amar a si mesmas, elas
vão amar o dinheiro, elas serão arrogantes, elas vão zombar de Deus, elas vão desobedecer. Ele está dizendo uma coisa que estaria acontecendo naqueles dias e alcançaria nós até hoje, e aí há outros à frente. Quando você lê esse texto, pastor, a gente pode entender, os irmãos de casa também, eu creio que vai nessa linha, que a gente pode refletir que permanecer nas Escrituras e pregar a palavra de Deus está ligado a ter um modo apropriado, né, de igreja em tempos tão difíceis, porque a igreja é uma comunidade que é a luz em meio das trevas. Em meio às trevas, a luz é essa comunidade. Ela não pode ser diferente disso, mas ela se apropria desse modo de ser igreja, que é ter a palavra de Deus como o seu combustível, né, para iluminar, para clarear nesse mundo de densas trevas. E aí a gente vai olhar e entender que esse mundo aí é cheio de erros, e a igreja enfrenta isso, né? Uma humanidade cheia de erros, cada vez mais pior, uma humanidade injusta, ambiciosa, vaidosa, egoísta, desigual, uma humanidade má. E o texto vai nos dizer aqui, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 a 4 e até o 5, que nos traz aí a lição para que a gente possa viver nesse mundo mau, nesse mundo ambicioso, nessa sociedade corrompida, como luz para mostrar o caminho de Deus, o caminho correto, né? O caminho certo. A Bíblia utiliza muitas figuras de linguagem, né? Sim. E a escuridão, um dos significados da escuridão na Bíblia é a ausência de conhecimento, né? Então, a ausência de conhecimento, ela faz o povo ser destruído. Sim. A Bíblia, inclusive, fala a respeito disso, né? Por causa da falta de conhecimento, o meu povo foi destruído, ou o meu povo está sendo destruído, o meu povo está perecendo. Sim. Então, quando a lição está nos dizendo que a gente precisa ser luz, que a igreja do modo missão é luz, a gente precisa aí compreender a fundo, porque ser igreja no modo missão, pastor, que é o tema geral aqui do nosso estudo trimestral, não é somente nós promovermos uma programação na igreja onde haja convidados não crentes. Sim. Claro, convidar pessoas que não conhecem a palavra para ir aos cultos é muito importante, mas a igreja no modo missão, ela também se preocupa em iluminar aqueles que estão em trevas espirituais que não conhecem a verdade de Deus. A maneira como Paulo aborda o assunto, Paulo fala de pessoas que desrespeitam a todo tipo de autoridade. Sim. Né? Ele fala que as pessoas, por causa dessas trevas, zombariam de Deus, uhum. Pessoas seriam egoístas porque amariam apenas a si mesmas, pessoas que sequer respeitariam seus pais. Talvez, para o nosso contexto, né, esse pecado não pareça tão grave, porque naquela época, a ideia de respeito aos pais era algo generalizado, né? Não havia uma discussão a respeito da autoridade paterna, autoridade materna. Então, quando Paulo diz, vai chegar um tempo que o desrespeito aos pais será algo altamente natural. Então, a igreja existe exatamente para que transmita os valores corretos e as pessoas sejam iluminadas. Sim. E a sua participação, pastor, sim, é muito importante aqui, porque ajuda a gente a pensar, mas também provoca o pessoal de casa. E o pessoal de casa nos ajuda muito, pastor. Esse pessoal de casa costuma comentar aqui no chat da nossa programação. A gente agradece a vocês. Tem muitos irmãos que, quando me encontram, falam que nos acompanham. Essa semana, por exemplo, né, o pastor Cristiano, aqui da Paulistana, em São Caetano, disse que o pessoal de São Caetano sempre está assistindo. Amém. O pessoal lá da Paulistana Leste, o pessoal lá de Rondônia, encontrei o pessoal de Rondônia há pouco tempo, falou a mesma coisa, a gente agradece muito. E a equipe aqui, pastor, da TV Viva Promessa, ela fez uma provocação nas redes sociais sobre a lição de hoje. Sim. Né? Eu queria compartilhar com o senhor e com o pessoal de casa também. Foi o seguinte, fez uma enquete, a equipe aqui fez uma enquete. Pensando nos cristãos como luz do mundo, na sua visão, o mundo está mais nas trevas ou na luz? Foi a pergunta. E 17% das pessoas que responderam à enquete disseram o seguinte, na luz. 83%, a maioria das pessoas que interagiu com a gente entende que este mundo está nas trevas.
E nesta mesma linha foi feita uma outra pergunta. Uma pergunta, assim, que tem a ver com a nossa reação diante do atual estado do mundo. Como ser luz em meio às trevas? Aí temos algumas respostas, pastor Valdeci, aqui, ó. Tem uma pessoa que se apresenta na internet como o Weibson Lima, que disse o seguinte: sendo um discípulo autêntico de Jesus. O João Pontiap respondeu: sendo cheio do Espírito Santo. O Cláudio Beis 2020 disse: fazendo o bem. Obrigado, viu? Eu sei que outras pessoas também responderam, mas nem sempre a gente vai poder fazer a leitura de todos, porque nós temos um tempo aqui. Mas vocês que participaram, eu agradeço de coração. Amém. É isso aí, né, pastor? Sim. Essa palavra Sim. das pessoas, assim, Sim. demonstra que todo mundo está antenado, Sim. que o mundo vive mais em trevas, né? Uhum. Nós estamos vivendo numa verdadeira escuridão, mas é possível virar essa chave. Concorda, pastor? E o que a gente percebe é que existem as pessoas que estão no mundo de trevas, mas que vivem na luz, que vivem o reino, né? Que vivem o reino, que já conseguem visualizar na sua prática o reino eterno. Então, ela, por viver na luz, ela acaba também iluminando outros e outros caminhos. Porque a palavra, no Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra do Senhor é lâmpada, é luz. E quem tem essa prática acaba clareando o caminho de outros, né? E Jesus, quando orou, em João capítulo 17, né? Isso é muito bacana, né? Ele não disse para que a gente fosse tirado do mundo, né? Ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sim. Enquanto ele não volta, a gente vai ter que conviver em meio às trevas. Sim. O desafio é não deixar que as densas trevas escureçam a nossa luz. Sim, com certeza. Porque isso foge à lei da natureza, pastor. Sim. E a lei da natureza sugere que a luz, ela domina sobre as trevas. Sim. A luz de Cristo, ela é assim, de uma maneira muito específica, porque ela é muito mais forte, muito mais intensa do que qualquer uma outra, porque ela transforma a mente. Ela clareia a mente. A pessoa, ela muda de comportamento. Legal. Né? O efeito da luz de Cristo é um efeito para a vida, não é um efeito para viver aqui. Ela te faz enxergar o reino eterno, ela te faz enxergar novos céus e nova terra. Aí você sente na responsabilidade de levar essa palavra, nesse modo missão, a outras pessoas, porque você sente-se tão bem em ter a sua vida clareada, iluminada pela palavra, que você quer que outras pessoas compartilhem dessa iluminação. E aí você então vai levar, você acaba sendo luz para essas pessoas. Elas sendo transformadas, vai contagiar outras. Por isso que Jesus fala que o número dos salvos não é um número pequeno, né? São muitos que vão encontrar essa luz e serão abençoadoras, abençoando a vida de outros também, iluminando o coração de outros. Eu gostei quando a gente falando sobre a figura de linguagem da luz, né? O pastor disse que é a luz de Cristo, né? Ela é mais forte que qualquer outra. Na minha mente veio o tipo de lâmpada que a gente usa para cada ambiente da nossa casa, né? Então, aquele ambiente que a gente estuda, via de regra, a gente coloca uma lâmpada mais forte. Mais forte. Que possa iluminar melhor. Sim. Então, porque dependendo da intensidade da luz, o ambiente ainda fica escurecido. Não é verdade? Mas a luz, e para esse mundo, né, tem que ser a luz de Cristo. Sim. Então, não basta qualquer conhecimento. Estamos falando do conhecimento da palavra e do poder de Jesus. Muito bem. Porque se não for assim, este mundo, as densas trevas, é grande, né? Então, para clarear dentre as densas trevas, tem que ter uma densa luz. Verdade. E ela tem que ser bem mais forte. Muito. E nada se compara, né, com a luz de Cristo. Nada se compara. E a gente vive numa sociedade tomada por um ambiente de escuridão. Você vai para uma universidade, né? O povo evangélico não é contra os estudos. A gente entende a importância da academia, né? A gente entende a importância da educação, mas a gente não pode fechar os olhos de que boa parte aí do sistema educacional secular tem dificuldade de absorver os princípios do evangelho. Então, uma pessoa que conhece a Cristo, quando se senta numa cadeira de uma faculdade, tem uma responsabilidade de ser luz ali.
de ser Isso luz. vale para qualquer lugar, né, também. Ambiente profissional. Isso, na família. Então, assim, nós como igreja, pastor, nós temos esse dever, né? A igreja deve ser luz ali no bairro, né? Ali, clarear as famílias, direcionar o caminho, né? E de maneira tá legal, pastor, a conversa antes das perguntas, assim, de maneira prática, a gente sendo luz no modo missão, a gente é luz quando a gente compartilha a palavra, a gente compartilha o que Jesus fez, os seus valores. Sim. Mas assim, eu posso entender, pastor, que isso vai além das palavras, né? Sim. Isso tem a ver com o nosso modo de agir. Sim. Como luz, a gente produz o bem. E aí cabe uma pergunta que eu lembro que um pastor fez, não me lembro o nome dele agora, e perguntou assim: o dia que você mudar do bairro, qual será a reação da família, das outras famílias, dos seus vizinhos? Vão sentir sua Eles falta? vão sentir sua falta? Que você é uma luz ali, que produz o bem, que clareia, que ajuda? E aí ele continuou e falou: o dia que a igreja no seu bairro, se uma situação lá extrema, ela chegar a fechar as portas, qual será a reação dos vizinhos? Vão sentir alívio ou vão sentir falta? Então, ninguém quer viver na escuridão, todos querem viver na luz. E nós, pensando que nós refletimos a luz de Cristo, nós temos a luz do bem, a luz da vida, a luz da salvação, a luz da restauração, a luz da cura, a luz da edificação. Então, tanto no nosso bairro, da nossa residência, quanto na residência, no bairro onde reside a nossa igreja, onde a nossa igreja está endereçada, ela tem que ser relevante ali, ela tem que ser luz ali, as pessoas têm que se sentir apoiadas, né, seguras, e dizer, tem uma igreja próximo da minha casa. Ela sente bem, porque ela sempre vai estar iluminada, né? Perfeito, pastor. A gente segue a didática aqui da nossa lição bíblica para o pessoal que não é promessista, mas também é muito bem-vindo, né? Nós temos a nossa lição trimestral, o pessoal de casa adquire na nossa editora, você também pode adquirir, a editora Promessa, e a gente sempre aqui responde as perguntas da lição bíblica, né? Conforme aparece aqui na parte de baixo da tela. Então, você que não tem lição, fique tranquilo, esse programa também é para você, você vai poder acompanhar a pergunta, vai aparecer aqui de baixo, e o pastor Valdeci vai nos ajudar, né? A gente vai seguir a didática aqui da nossa lição, Sim. respondendo as perguntas. Pastor, Sim. a gente já leu aí 2 Timóteo 3, versículo 1, né? Palavras do apóstolo. A nossa lição faz uma pergunta, inclusive teológica. O que significa os últimos dias? Daí a segunda pergunta, à medida que avançamos na história, o que tende a acontecer com a humanidade? Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz, saiba que nos últimos dias as pessoas serão egoístas, elas caçoarão de Deus, elas desrespeitarão os pais. Mas, pastor, teologicamente, o que significa essa frase, últimos dias? Pastor Wilbert e nossos irmãos estão em casa, quando a gente lê esse texto, assim, de pronto, a gente imagina que últimos dias ainda está por vir, né? A gente vem de cara, assim. Você já tem uma visão escatológica. Você olha lá à frente, quando Jesus estiver próximo de voltar ali, nos últimos segundos, aí esses dias serão difíceis. Mas examinando a palavra do Senhor, a gente vai entender bem claro, bem nítido, né, à luz das Sagradas Escrituras, né, que esses últimos dias refere-se desde a primeira vinda de Jesus, desde o dia que ele nasceu e viveu entre nós, até a sua volta, até o retorno. Então nós estamos vivendo aí os últimos dias desde os dias de Jesus. E analisando os ensinos, essas pessoas que têm essas características apresentadas aqui no capítulo 3, e versículo 1, que Paulo está direcionando a Timóteo, elas existiam naqueles dias, né, e existe até hoje. Elas estão aí em todos os lugares. Infelizmente, a gente encontra essas pessoas até mesmo dentro da igreja, e que precisam ser impactadas pela luz para ter um comportamento diferenciado. Mas os últimos dias está se referindo desde o nascimento de Jesus até os dias de hoje. É interessante lembrar que quando João ele vai escrever a sua primeira carta, melhor, a sua segunda carta, né? Capítulo 2, versículo 18, ele cita nesse versículo algo interessantíssimo falando dos últimos dias. Ele diz o seguinte, olha, filhinhos, esta é a última hora. Ele está falando daqueles dias. E olha que interessante,
João aqui está vivendo ali meados dos anos 90 do primeiro século, né? Quase 2000 anos atrás, né? Então, e aí ele diz, ó, esta é a última hora. E ele diz assim, ó, vocês já ouviram que tem anticristo? Aqueles que se levantam contra Cristo, já ouviram falar? Eles estão aí. Mas ainda virão outros, surgirão outros anticristos. E aí ele diz o seguinte, por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, aquelas pessoas que lutam contra a palavra, que lutam contra o ensino de Cristo, já existiam naqueles dias. Pessoas que não davam ouvidos aos ensinos. E interessante, além de não dar ouvidos aos ensinos, ensinavam de forma contrária. Por isso que ele chama de anticristo, aqueles que são contra Cristo. E aí, avançando a história, isso tende a se agravar na história da humanidade. De lá para cá, aumentou-se o número de pessoas que não estão dando ouvido aos ensinos de Cristo. Por mais que a igreja esteja lá no bairro, por mais que o nossa irmã tenha sua casa lá naquele bairro, lá naquela vila, existem lá pessoas que não querem dar ouvido, né? Você até aborda algumas pessoas para falar da palavra do Senhor, para levar esclarecimentos bíblicos para ela, e elas às vezes recusam. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 2, Paulo alerta sobre os falsos mestres que desviavam da verdade e pervertiam a fé das pessoas. Uma das razões hoje que muitas pessoas não querem ouvir a doutrina da palavra, ou seja, o evangelho são, o evangelho sadio, o evangelho que edifica, são consequência desses ensinos de falsos mestres que usam a palavra para distorcer, amando a si próprio, pensando em si próprio, e não pensando na salvação do seu semelhante. E ele diz aqui no capítulo 3 ainda, né, dizendo o seguinte, que Paulo, ele alerta Timóteo que essas pessoas iriam surgir no futuro. Assim ele faz aqui, a gente pode fazer um link aqui com os escritos de João e de Paulo. Tanto o João quanto Paulo aqui em primeiro ponto, né, que Paulo está escrevendo ali pelos anos 60, meados dos anos 60, e João lá nos anos 90. Mas o interessante é lembrar que os dois estão com essa preocupação, que a igreja iria enfrentar. Paulo orienta Timóteo como enfrentar, né? E João está falando que a igreja enfrentaria também. Eu quero ler, pastor, se me permite aqui, o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz assim, ó, saiba-se isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele chama aqui terríveis, né? Tempos terríveis. Tem Bíblia que apresenta a expressão trabalhosos, né? Trabalhosos. Fala assim, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha que cenário que ele nos apresenta aqui. Ou seja, nesse texto nós temos aqui traços da corrupção moral que expressam a distorção do amor, né? Quando ele vai falar aqui sobre o amor, ele faz aqui um comentário que nos leva a pensar o seguinte, que ele distorce o amor em primeiro passo, dizendo que os homens são egoístas, ou seja, amam a si mesmo. É um vício moral que vai desencadear os outros vícios. Mas também ele fala, em último passo aqui, sobre amor aos prazeres, ou seja, ele retrata a perversão do mal, direcionando aos prazeres, o homem pensando em si próprio, em ter e em ser. Ou seja, a lista apresentada aqui é uma lista real, é uma lista bem realista, é um quadro real da humanidade que avança para a decomposição moral. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, não vai melhorar, o mundo vai de mal a pior, mas aí ele orienta, você tem que se comportar de maneira que resplandeça a luz do evangelho nesse mundo terrível. E Cristo Jesus, ele nos pôs a igreja numa condição de candeeiro para iluminar. E o pastor já adentrou aqui na segunda pergunta, porque nos tempos paulinos nós tínhamos falsos mestres, ao que tudo indica, esses homens estavam ali circulando no meio religioso, né? Eles conviviam como se fossem crentes em Jesus, e eles, na realidade, ao invés de espalhar luz, espalhavam trevas. Então, nós que estamos sendo instigados a sermos uma igreja do modo missão, a gente não pode esquecer, pastor, que igreja do modo missão não é a igreja que abre mão dos valores do evangelho, não é a igreja
que deixa de confrontar o pecado neste mundo. Então, nossa proposta, a proposta bíblica de missionalidade, a proposta bíblica de missão, é exatamente para que a luz possa encandear, né? Sim. Quando a gente está no nosso quarto, de repente alguém acende a luz, assim, né? Os olhos chegam a doer, né? Então, essa é a proposta mesmo, é ser bem diferente. Sim. E nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que as trevas produzidas pelos falsos mestres, elas estejam dominando, estejam acima da luz que habita em nós. Veja só, quando o homem passa a amar a si mesmo e amar os prazeres, ele está cooperando para a degradação, decomposição. Ou seja, o homem morto vai se apodrecendo mais ainda, né? E se esse homem não for esclarecido, ele não consegue enxergar vida, ele não consegue por si só enxergar que há uma perspectiva de vida eterna. É importante que nós façamos o possível para viver em modo missão, levando essa luz do Evangelho para livrar esse homem da decomposição. Livrar de si mesmo, né? E assim, falando sobre isso, pastor, assim, a gente sempre está fazendo a gente está sempre fazendo esse movimento da vida pessoal, sim, né, que nós somos igreja no dia a dia também, e do cumprimento da missão coletiva, quando a gente cumpre a missão através do organismo vivo chamado Igreja de Deus, né? A coletividade, né? Então a gente sempre precisa fazer esse movimento. A gente pensa como é que a gente pode ser luz lá e como pode ser luz lá no nosso templo, porque existem muitas pessoas, na realidade, que buscam um evangelho massageador do ego. Sim. Não é um evangelho luz, não é um evangelho confrontador do pecado. E não é essa a proposta. O modo missão, ele confronta. Não estamos falando aqui de deselegância, de má educação, de ofensa, de agressividade. Nós estamos falando aqui de expor a palavra que traz luz ao entendimento humano, que faz o ser humano reconhecer suas faltas. Até porque a Bíblia, ela não digere com tranquilidade o falso profeta. Paulo descreve o falso profeta na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, de uma maneira não muito agradável. Eu queria que eu pedisse para o seu pastor que lesse para a gente, por favor, 2 Timóteo 3, 5-9, por gentileza. Como Paulo descreve como Paulo descreve os falsos mestres e sua atuação. É interessante pensar nessa questão da descrição, né? Paulo descrevendo os falsos mestres, para tipo assim, Timóteo, olha, essas são as características deles. É como se Paulo estivesse falando para nós hoje aqui, falando para mim, para você, para a igreja, para o irmão que está nos assistindo. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, falando assim, olha, essa é a descrição, não tem como você ser enganado. Se ele aparecer desta forma, você já sabe que é falso mestre. Tem como identificar. Tem como identificar. E aí ele vai responder assim, ó, eles têm aparência de piedade. Tem aparência. Se você for olhar pela capa, pela vestimenta dele, pelo ungir do cabelo, né? Pelo estereótipo. Pela palavra, assim, uma gramática bem colocada, né? Bem clássica, você pode até ir acompanhando. Mas diz o texto que quando ele começa a ensinar, e começa a praticar, aí você descobre que eles estão negando o Evangelho. Porque o Evangelho é poder transformador. Paulo, falando aqui a Timóteo que o Evangelho é transformador, eu lembro de Romanos, né? 1:16, quando ele fala, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando a pessoa é salva em Cristo, ela tem uma vida transformada. Ou seja, ela não vive de aparência. Ela usa da prática do que ela ensina. E os falsos mestres, eles ensinam um texto, uma prática, mas vivem em outra. E aí ele fala assim, olha, é fácil. Então, Paulo chega a dizer para Timóteo assim, não se envolva com eles. Não vai compactuar com eles. Paulo explica aqui o procedimento dos falsos, né? Ele chega a dizer assim, ó, eles se infiltram em casas alheias ou em casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis ou frágeis. E ele está, aqui Paulo está se referindo, claro, né, a algumas mulheres casadas que eram visitadas pelos falsos mestres
e que na ausência do marido, ou por serem viúvas, eles conseguiam desvirtuar elas moralmente. Infelizmente, algumas mulheres da igreja de Éfeso acabaram por cair naquelas heresias contadas pelos falsos mestres. Então, os falsos mestres, além de resistirem à verdade, naquele tempo, isso fica evidente, eles tentavam, enganar, de forma mágica, né? De forma em truques, eles enganarem as pessoas. E aí eles encontraram aqui, as mulheres estavam no momento frágil, as viúvas, né, frágeis ali, precisando de amparo, de consolo, ou algumas irmãs que estavam em casa, o esposo trabalhando, eles entravam nessas residências e aí infiltravam o ensino falso a essas irmãs. E aí Paulo falando assim, olha, quando você vê esse tipo de pessoa, são falsos mestres. Né? Não compactua, não entre na deles, ou seja, não faça coro com eles. Nem todo ensino é luz, pastor, então. Não. Tem ensino que vai vir aí com a roupagem que, nossa, você olha assim e fala, puxa vida, esse é um homem de Deus. Mas o homem de Deus, ele tem uma vida na prática, né? Ele tem uma vida vivida naquele que é o dono da vida. Se ele tem essa vida, no dono da vida, com certeza o que ele fala será reflexo do que ele pratica. A gente tem que tomar cuidado para não sermos enganados pelos falsos mestres e temos que tomar cuidado para não nos tornarmos falsos mestres. Sim. Para nós permanecermos sendo luzes, precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Tomar cuidado para não entrar na deles, que eles amam mais os prazeres do que a Deus. Às vezes, pastor, pensa assim, que os prazeres são coisas que a gente vai ter em casa, ou seja, você vai ter uma boa casa, um bom carro, você tem um momento para passear e tal, mas é bom lembrar que o egoísmo é um dos prazeres que mora dentro do coração do homem e ele forma uma raiz tão grande que o dia que você não é parabenizado, o dia que você não recebe um carinho, um bom dia ou a coisa do gênero, você sente mal. E isso é ruim. E o falso mestre, ele queria isso, ele queria que as palavras deles, que as práticas deles fossem elogiadas pelas pessoas. Eles queriam serem vistos, né? Eles tanto eram egoístas como eles amavam o que tinham, os prazeres da vida. Esqueciam de amar o próximo, porque o egoísmo só pensa em si próprio, e esqueciam de amar a Deus, amavam mais o que está à sua volta. E é por isso que a lição, na pergunta 3, diz como é possível permanecer na palavra e por que é desafiador manter-se leal a ela. Por que, pastor Rodeci, a palavra de Deus, né, é tão necessária assim? Tem algumas perguntas que parecem óbvias, mas se elas não forem lembradas, a gente perde o foco, né? Sim. Veja só, aqui nesse texto específico, Paulo está dando um conselho para Timóteo, como se dissesse assim, Timóteo, olha para mim, dá uma olhada para o meu comportamento, olha o que eu prego, olha, preste atenção como eu estou vivendo, quais são as minhas práticas, dá uma olhada, porque o texto diz bem claro assim, ó, siga de perto o meu ensino, né? É como se dissesse, fica próximo ali, como fosse a minha sombra, fique próximo, siga de perto o meu ensino, olhe para a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Olhe para mim. Aí, quando você pergunta como é possível permanecer na palavra, é você olhar para a palavra e ver pessoas como Paulo, como Timóteo, ou como alguém lá na sua comunidade, algum irmão que tem esses princípios, que tem um bom ensino, uma boa conduta, que tem propósito de fé, tem paciência, é uma pessoa amorosa, uma pessoa perseverante. Como é possível permanecer na palavra, olhando esses exemplos, seguindo esses exemplos? Quando Paulo fala, olhe para mim, siga, aí Timóteo falou assim, sim, se eu seguir a Paulo, se eu seguir o que ele está dizendo, é possível permanecer na palavra. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 11, ele fala assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Existem muitas pessoas que elas representam a Cristo de maneira prática, não só teórica. E ele fala, é desafiador manter essa prática? Sim. Olha o que Paulo diz aqui, ó. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É desafiador. Ninguém que tenta viver uma vida prática de conduta ilibada, uma conduta exemplar, vai ter vida fácil.
é muito desafiador, porque será perseguido. Será perseguido em todas as áreas. Você pode ser perseguido lá na faculdade, como você acabou de citar. Você pode ser perseguido no trabalho, às vezes na família. Dentro de E casa. olha, pasmem, às vezes da igreja. Às vezes tem pessoas que olham para você o seu modo piedoso de agir, o seu modo prático de pregar o evangelho, e há alguém que pode levantar e dizer assim, você quer só se aparecer, você quer que o pastor se aproxime, acha que aquela pessoa está querendo méritos. Então, aquele que procura viver uma vida prática na palavra, ele pode ser perseguido em todas as áreas, em todos os locais onde colocar a planta dos pés. Então, é importante lembrar que quanto mais você brilha pelo evangelho diante dos homens, mais vai existir alguém que queira ofuscar a sua luz. E é legal, né? Essa frase que o pastor está falando, porque a ideia de brilho aqui não é de exibicionismo. Não. É de comunicação dos valores do evangelho. Sim. Seja por meio de palavras, seja pelo comportamento. Sim. A quarta pergunta, pastor, diz assim: como é e será o cenário religioso à medida que progride o aumento da maldade no mundo? O que Paulo solicita a Timóteo e aos cristãos a fazerem neste contexto? Então, a lição está recomendando a gente ler a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Por favor, Sim. pastor. Pastor, eu vou ler esse texto, mas se me permite voltar só um pouquinho. Claro, pastor. Porque veja só, o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17, eu creio que ele é muito importante para esse momento, até para uma leitura, e eu convido até ali os nossos irmãos, né, que leiam esse texto, ou seja, leiam toda a carta, 1 e 2 Timóteo, né? É importante. Mas esse texto, É tão eu rápido, creio... né? São cartas pequenas, né? Sim. E esse texto aqui específico, esse texto, ele nos chama a atenção de uma prática diária. Ele diz assim, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quanto a você, Paulo falando a Timóteo, né? Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então, permaneça, seja perseverante, não afaste, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar-lhe sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Está dizendo assim, a palavra bíblica é a única que vai te tornar sábio. É a única que vai te tornar sábio, olha só, para a salvação mediante a fé. Você vai ter acréscimo de fé pela leitura da palavra. Ele está chamando a atenção disso. Depois aí ele termina com o versículo que nós ouvimos muito no dia a dia, né? Ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não tem como ficar sem a palavra. A Bíblia Sagrada é o grande farol. Olha que interessante. A palavra de Deus apresentando Cristo para todos nós e como viver nessa prática de pessoas que almeja clarear o mundo através da luz do Evangelho. Ser luz nesse mundo pelo Evangelho. Né? É interessante esse texto. Aí pegando aí a passagem que você citou capítulo e também 4. A pergunta, né? Como é e será o cenário religioso, é isso, né? Isso. E à medida que progride o aumento da maldade no mundo. É até uma conexão com a primeira pergunta, né? Sim. Nos insistindo para a gente refletir sobre a progressão da maldade, com base no capítulo 4, versículo 1 a 5. Então, o versículo vai dizer assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, olha que interessante, né? É com amor a exortação. Né? Eu lembro que você falou há pouco aí sobre confrontar, né? Uhum. Quando a gente confronta, a gente não está querendo guerra, rivalidade. Isso aí. Né? É amor. É simplesmente apresentar o caminho certo. Aí ele fala assim, eu o exorto solenemente. Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A exortação é amorosa, é para que a palavra seja pregada, é para que a palavra tenha ou seja, a visão de ensino e prática. Não é só ensinar, é fazer. Fala, pregue a palavra, mas ande dessa forma. Você vai encontrar pessoas que vão querer mestre para si, vão eleger mestre para si. Chega a dizer isso. Mas pregue a palavra, seja sóbrio, suporte o sofrimento. É mais ou menos como se dissesse, Timóteo, talvez você não vai ter tantos seguidores, né? Timóteo, não vai ser tão popular. Não vai ser tão popular, porque pregar a palavra não é fácil. Viver a palavra também... Perde-se amigos, não perde? Perde-se. Fala, você não vai ser tão popular. Mas olha, faça a obra de um verdadeiro evangelista. Louvado seja Deus. Cumpra plenamente. Pleno. Não fique assim, ó, isso eu falo, isso eu não falo. Não, seja pleno. Pregue direto. Porque luz, ela clareia tudo e todos. Muito bem, meu pastor. Palavras de sabedoria. Deus dando aí ao nosso entrevistado de hoje. A gente falando sobre a importância da igreja ser luz. A igreja do modo missão. Ela é luz. Ela ilumina o coração, ilumina o entendimento, para que as pessoas não sejam enganadas por ventos falsos de doutrina. E tem alguns compromissos que a nossa lição bíblica nos propõe, os quais eu gostaria de ler para vocês. Os compromissos que a nossa lição de hoje nos propõe são os seguintes: uma igreja no modo missão, em meio à degradação, pratica a palavra. Uma igreja no modo missão, em meio à corrupção religiosa, prega a palavra. Você é chamado por Deus para ser luz. As trevas têm coberto o mundo, mas segundo a Bíblia, é possível ser luz. É possível ser luz se houver a prática da palavra. É possível ser luz se houver a pregação da palavra. Essa é a proposta para a igreja no modo missão. Pastor Valdeci, nós estamos chegando ao final da nossa lição, mas eu gostaria de contar aí com um comentário conclusivo de sua parte sobre aquilo que nós estudamos hoje. Estamos quase finalizando um trimestre, hoje é a penúltima lição da nossa série. Nós temos ouvido bastante no movimento promessista o quanto a gente precisa entrar no modo missão. Não que a gente não tenha escutado isso em outros momentos, mas assim, nós não podemos esquecer, isso tem que estar enfatizado no nosso coração. O que é que o senhor tem a dizer aí nessa parte conclusiva da nossa lição, para a gente poder fechar essa lição animados e desejosos de pregar a palavra e sermos luzes aonde quer que nós andemos? Pastor, veja só, praticar a palavra no mundo religioso que nós vivemos é desafiador. Veja só, você vai encontrar que a corrupção no ambiente religioso em várias situações, em vários segmentos, né? Não é só, como nós falamos, dentro da igreja. Hoje nós temos aí um aumento terrível da apostasia, heresias por todos os lados, comércio da fé. A gente encontra isso, né? E Paulo fala para Timóteo, você tem que manter-se sóbrio nesse momento. Porque existe aquela questão da pessoa comercializar a fé, da pessoa pregar heresia para agradar o próximo, né? A gente vai aprender que nós temos que falar a palavra, não que a pessoa quer ouvir, mas o que ela precisa. É isso aí, né? Ouvir. E aí, a maldade do mundo, ela só tende a aumentar. Isso aí já ficou bem claro. Só tende a aumentar nos últimos dias, tanto naqueles tempos como hoje. Então, a degradação da moral humana só aumenta, e diante desse chamado, dessa situação, é que Paulo chama Timóteo para praticar a palavra. Porque, veja só, eu posso falar muito alto, pegar aí um microfone, pegar um megafone e falar muito alto. Mas talvez o que eu fale atrapalha as pessoas de verem o que realmente eu sou. Porque o exemplo, ele fala muito mais alto do que aquilo que eu disse que sou. Eu posso me apresentar para você, mas no dia a dia você vai dizer, olha, não corresponde ao que ele fala. Então, Paulo está sendo assim, olha, a sua conduta em paciência, em amor, em perseverança, em sobriedade e coragem no serviço de Deus é que vai fazer refletir a luz.
a sua prática. Então, meu querido irmão e irmã, você precisa ser amoroso, perseverante, ser sóbrio, ter coragem no serviço de Deus e falar a palavra na integridade, plenamente. Alguém chegou e falou assim, pregue a palavra, doa quem doer. Não, pregue a palavra com amor, que não vai ser dor para ninguém. Pelo contrário, vai trazer revigorização. A pessoa vai ser restaurada, revigorada, né? É nessa linha. E quando ele fala também de pregar a palavra, ele está falando de um cenário religioso de caos. De caos. Ele pregue, viva a palavra, mas não deixe falar dela. Hoje você tem meios diversos, né, para você pregar a palavra. A mídia social está aí favorecendo a gente para pregar o evangelho. Inclusive, esse momento nosso aqui, nós estamos falando com muitas pessoas através da mídia social. Então, pregue a palavra. Veja só, analisando aqui, nós somos instados, ou seja, preparados a não desistir de pregar a palavra. Nós somos provocados a não desistir. Tem muita gente, meus irmãos, muitas pessoas precisando de ouvir a palavra. Na tua casa deve ter alguém que precisa ouvir a palavra, de que precisa ouvir você praticando a palavra. Qual tem sido a sua devocional? Você que está em modo missão, como você tem vivido aí dentro do seu aposento, entre as quatro paredes? Como tem sido o seu comportamento como cônjuge, como filho, como pai, como mãe, como funcionário, como patrão? Faça essa alta reflexão e pergunte, você está sendo luz em meio às trevas? Pois essa é a missão que Cristo nos chama. Cristo chama a igreja, chama você, para você ser luz e participar de uma comunidade de luz em meio às trevas. Pastor, suas palavras elas não precisam de complemento. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado por ter nos ajudado. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Amém. E o ministério que Ele te deu. Glória a Deus. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém, amém. Eu agradeço de coração o convite. Pastor, Deus abençoe grandemente, abençoe nossos irmãos que estão em casa e sejam todos nós luz neste mundo de trevas. Graças a Deus. Amém. Você quer orar comigo nesse momento? Nós vamos pedir a Deus que abençoe sua vida. Vamos pensar naquilo que o Senhor falou com a gente e vamos permitir também que o Espírito Santo cuide daquilo que nos inquieta a alma, daquilo que muitas vezes tira a nossa paz. Ore ao Senhor, aproveite esse momento espiritual e receba a bênção do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós conversamos. Escola Bíblica Especial, aqui nós fazemos uma reflexão teológica, mas a teologia só tem sentido se ela estiver associada ao teu poder. E nós acreditamos que o poder do Senhor está entre nós. O poder do Senhor nos faz perceber que precisamos iluminar o mundo tomado por densas trevas. Mas nós também queremos orar, porque nós temos nossas demandas, nós temos nossas crises, nós temos nossas dificuldades. Pessoas estão me assistindo, talvez precisando de uma manifestação do teu milagre. E eu oro no nome de Jesus, para que o Espírito Santo as alcance e desta forma elas possam se lembrar que na lição bíblica, na Escola Bíblica Especial, elas foram abençoadas. Amém. Além de serem abençoadas com conteúdo, foram abençoadas com o teu milagre. Glória a Em Deus. nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Semana que vem a gente conta com você. É a última lição dessa série de estudo. Não deixe de participar. Se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe o link. Até mais, se assim Deus nos permitir.